Olá, seja bem-vindo à oitava videoaula do módulo 1 de Matemática. Nessa videoaula, continuaremos o estudo sobre os conjuntos numéricos, em especial sobre os números inteiros. Você pode acompanhar o conteúdo dessa videoaula através do capítulo 2 do seu livro didático. A ideia do conjunto dos números inteiros é que ele seja uma extensão do conjunto dos números naturais, adicionando agora os elementos negativos e que tornam, a partir deste momento, possível realizar a subtração entre dois números, uma vez que essa operação era insuficiente com os números naturais. Não se sabe exatamente quando que se fez o uso dos números negativos pela primeira vez, né? Sabe-se, porém, que por volta do ano de 300 a.C., os chineses já faziam cálculos usando duas coleções de barras de bambu. Uma dessas coleções, de cor vermelha, indicava números positivos, e outra, de cor preta, indicava os números negativos. Provavelmente esses cálculos se referiam a débitos e créditos resultantes do comércio de mercadorias que estava em expansão naquela época. E talvez todo esse contexto de desenvolvimento humano, da expansão do comércio, da ideia de pagamentos e de dívidas, é que podem ter motivado o surgimento desses números inteiros. Então, a gente denomina o conjunto dos números inteiros como sendo o conjunto representado por estes elementos, constituído em parte pelos naturais e pelos inteiros negativos. A gente costuma também representar o conjunto dos números inteiros por essa letra aqui, a letra Z. E é bem claro que vocês podem observar que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros, né? Ou também que os inteiros contêm os naturais, uma vez que todos os números naturais pertencem ao conjunto dos números inteiros, né? A representação geométrica do conjunto dos números inteiros é feita a partir da representação que nós fizemos anteriormente com os naturais. Nesse caso, basta a gente acrescentar os pontos correspondentes aos números negativos. Então, por exemplo, aqui nós vamos ter à esquerda do zero, vamos começar com o menos 1, depois o menos 2, menos 3 e menos 4. Então, vai seguir este formato na hora de representar esses números na reta. Bom, a partir do conjunto dos números inteiros, podemos construir alguns subconjuntos. O primeiro, o conjunto dos inteiros não negativos. Bom, esse conjunto é simbolizado pela letra Z e um sinal de mais aqui, né? Porque este conjunto é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Observe que todos esses elementos aqui eles não são negativos, então por isso que é chamado de conjunto dos inteiros não negativos. Observe também que este conjunto dos números inteiros não negativos ele é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. O outro subconjunto, conjunto dos inteiros não positivos. Então, de modo análogo ao subconjunto anterior, nós temos que o conjunto dos números inteiros não positivos, que nós vamos representar aqui por Z-, é igual a menos 3, menos 2, menos 1, até o nosso zero. Observe que nós temos aqui uma infinidade de números negativos, né? Que eu só representei nesse caso aqui a partir do menos 3, mas existem muito mais elementos nesse caso aqui. E conjunto dos números não nulos, né? Nesse caso, nós temos os inteiros, com essa estrelinha que simboliza que eu vou ter o conjunto dos números inteiros excluindo-se o zero. Então, vai ter uma infinidade de negativos, né? E aí depois começa os positivos, e que também vai ter uma infinidade deles aqui. O conjunto dos números inteiros positivos. Nesse caso, a gente simboliza ele por Z+, e estrelinha aqui também. Porque nesse caso eu vou considerar apenas os números que são positivos, né? Ou seja, o número 1, o 2 e o 3 é que fazem parte desse conjunto aqui, e uma infinidade de números positivos. A diferença desse conjunto para este primeiro aqui é que, como ele é inteiro positivo,
Então, o zero não pode fazer parte, já que ele é um elemento nulo ou neutro, nesse caso aqui, certo? E o conjunto dos inteiros negativos. Nesse caso, nós teremos e menos e uma estrelinha, porque nós vamos excluir os números positivos e o zero deste conjunto. Então, nesse caso, nós teremos menos 1, menos 2, menos 3 e uma infinidade de números negativos. Propriedade, né? Então, a primeira propriedade que nós vamos estudar aqui agora, o conjunto dos números inteiros ser fechado em relação à operação da adição, da subtração e da multiplicação. Isso quer dizer que essas operações podem ser realizadas com quaisquer números inteiros e sempre resultará num número inteiro também. Por exemplo, ao calcularmos menos 18 mais 20, nós vamos obter ao final o número 2. Se eu pegar o número menos 12 e subtrair pelo número menos 7, isso será a mesma coisa que menos 12 mais 7, que é igual a menos 5. E por fim, se eu realizar o produto entre menos 3 por 2, isso é igual a menos 6. Bom, se você tiver alguma dúvida quanto à realização dessas operações, você pode conferir algumas informações na apostila anexa a essa videoaula, né? Tem algumas instruções nas páginas 1 e 2. Mesmo assim, se ainda tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Outra propriedade importante é, se n é um número inteiro, então n mais 1 é um número inteiro tal que n e n mais 1 são chamados de inteiros consecutivos. N é o antecessor de n mais 1 e n mais 1 é o sucessor de n. Ou seja, é aquela propriedade que eu falei lá dos naturais, dois números serem consecutivos. Essa mesma ideia também a gente traz aqui para o conjunto dos números inteiros. Mas bora ver aqui uma situação um pouco diferente da que a gente viu lá. Vamos pegar aqui os números, o número menos 5. Vamos falar que ele vai ser o meu n. Então, o n mais 1 vai ser igual ao quê? Menos 5 mais 1, que é igual a menos 4. Ou seja, o n é menos 5 e o n mais 1 é menos 4. Certo? Então, a gente pode dizer que menos 5 e menos 4 são consecutivos. E, além disso, podemos dizer que o menos 5 é antecessor do menos 4 e que o menos 4 é sucessor de menos 5. Essa ideia também vocês podem ter percebido, né, pela representação geométrica, né, que nós fizemos anteriormente. Bom, nós tínhamos aqui o 0, então aqui viria o menos 1, o menos 2, menos 3. Deixa eu expandir aqui um pouco a nossa reta. Aqui é o menos 4 e aqui é o menos 5. Então, logo, o menos 5, como ele está antes do menos 4, ele é o seu antecessor. Ele é o antecessor, desculpa, do menos 4. E o n mais 1, que no caso aqui é representado pelo menos 4, ele é o sucessor do menos 5. Então, aqui, por meio dessa propriedade, agora a gente pode dizer o quê? Que todo e qualquer número inteiro, né, ele possui sucessor e antecessor. Bom, uma outra operação ou propriedade que a gente pode realizar com os números inteiros é a questão dos números inteiros opostos, ou também chamado de simétricos. Nós dizemos que dois números inteiros são ditos opostos ou simétricos um do outro quando sua soma é zero. Isso a gente pode representar através da seguinte expressão. Vamos supor que n seja este número que eu estou pensando aqui, né? Então, por essa propriedade, a gente pode escrever que a soma do n mais o seu oposto, que no caso aqui nós vamos representá-lo pelo símbolo menos n, né? Vai ser igual a zero. É isso que essa propriedade quer dizer para nós. N mais o seu oposto, que é representado por menos n,
vai ser igual a zero. Geometricamente, esses dois números eles são representados na reta por pontos que estão à mesma distância da origem. Então, aqui eu tenho o meu n, está a n unidades de distância do zero, e aqui eu tenho o meu menos n, que também está a n unidades de distância do zero. Bom, essa ideia dos números opostos acarreta uma outra operação que a gente chama de módulo de um número inteiro, né? E ela diz o seguinte: se x pertence aos inteiros, o módulo ou o valor absoluto de x, que a gente vai indicar dessa forma aqui, né? O x entre duas barras verticais, ele vai ser definido por: se o x que está dentro do módulo, né, for um número maior ou igual a zero, então o módulo de x é igual a ele mesmo. Agora, se o valor de x que está aqui dentro do nosso módulo for um número menor do que zero, então o módulo de x vai ser igual ao oposto desse número x que está ali dentro, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o módulo de 7. Então, o módulo de 7 é igual a 7, né? Uma vez que o número que está aqui dentro é um número positivo. O módulo de menos 3. Aí, neste caso, a gente vai usar a segunda parte aqui da definição dessa operação, né? Como o número é negativo, eu vou trocá-lo por menos o valor que está lá dentro. Ou seja, ao final, aqui multiplicando sinais, vai dar o número 3. Então, você pode observar que sempre o módulo de um número inteiro vai resultar num número positivo. Aqui eu tenho menos 12, da mesma forma também, então vai ficar menos 12, que é igual a mais 12. E por fim, o módulo de zero. Como ele é igual a zero, então a gente vai utilizar a primeira parte da nossa definição. Então, o módulo de zero é zero. Claro que você não precisa ficar escrevendo isso daqui, né? Menos o número que está lá dentro do módulo quando ele for negativo, você já pode fazer isso direto, excluindo esse sinal negativo. Além disso, o que representa este módulo de um número inteiro, né? A ideia do módulo de um número inteiro é que você está procurando ou determinando a distância deste número, ou destes números aqui, até a origem da sua reta. Então, quando a gente realizou aqui essas operações, por exemplo, eu tinha aqui o zero, né? O 7 está aqui, o menos 3 aqui mais ou menos, e o menos 12. Quando a gente realizou essas operações, na verdade, a gente estava determinando a distância desses pontos até a origem. Então, a distância do 7 até o zero é 7 unidades. A distância do menos 3 até o zero, 3 unidades. A distância do menos 12 até o zero, 12 unidades. A distância do zero até ele é zero mesmo, né? Que não tem uma distância aqui entre ele mesmo. E lembre-se, né, que no caso, quando a gente fala de distância, sempre a gente vai representar isso por um número positivo. Daí o fato de que sempre o módulo vai ter que resultar também um número positivo. Bom, agora bora realizar aqui algumas operações, né? O nosso A aqui nessa atividade, ele é representado pelo número menos 3 e o B pelo número mais 2. Então aqui ele está pedindo na letra A, calcule A mais B. Ou seja, nós vamos substituir, né, esses valores, vai ficar menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. A vezes B, ou seja, nós faremos a operação de menos 3 vezes 2, que é igual a menos 6. A operação agora de A menos B, ou seja, menos 3 menos o 2. A gente pode até colocar aqui entre parênteses o sinal positivo dele, porque aqui há uma multiplicação de sinais, né? Então vai ficar menos 3, menos 2, e que ao final vai resultar em menos 5. Lembre-se, né, que sinais iguais, a gente soma os números e conserva o sinal. B menos A, ou seja, nós teremos 2 menos o valor de A, que é menos 3. Então, nós teremos 2, multiplicamos aqui os sinais, o que vai resultar em mais, e nós teremos, então, o valor 5. Agora aqui, ó, menos o valor de A, que é menos 3.
Então, vamos colocar entre parênteses e multiplicar os sinais, o que vai dar mais 3. A letra F, menos o valor de B, ou seja, menos mais 2, que ao multiplicar os sinais, ficará menos 2. O módulo de A. O módulo de A vai ser módulo de menos 3, e que, como sabemos, esse resultado vai ser igual a 3. O módulo de B é o módulo de 2, ou seja, 2 também. Agora aqui nós temos o módulo de A menos B. A menos B aqui na letra C nós já tínhamos encontrado o resultado, que é menos 5. Então vai ficar módulo de menos 5, que é igual a 5. Aqui nós temos o módulo de B menos A. Nós fazemos aqui na letra D e encontramos o resultado 5, né? Então nós teremos um módulo de 5, que também é igual a 5. Bom, este outro exemplo aqui lhe diz o seguinte: sejam os conjuntos A, que é igual a x, pertence aos inteiros, tal que x está entre menos 3 e 2. Bom, nesse caso aqui, né, como já tinha explicado em algumas videoaulas anteriores, o x está entre menos 3 e 2, mas o menos 3 não faz parte, devido ao fato que não tem um sinal de igual aqui embaixo, e o 2 faz parte desse intervalo, né, desse conjunto de valores, porque tem esse símbolo aqui embaixo do sinal de desigualdade. Bom, e o conjunto B é formado por x pertencente aos naturais. Perceba que aqui é diferente, ó. Aqui eu estou falando que x pertence aos inteiros, e aqui, no conjunto B, x pertence aos naturais. Tal que x é menor ou igual a 4. Aí ele está pedindo para determinar a união com B e a interseção com B. Então, antes de realizar essas operações, vamos descrever aqui quais são os elementos desses dois conjuntos. Então, o conjunto A é feito ou é composto por números de menos 3 a 2, excluindo menos 3 e incluindo 2. Ou seja, nós temos os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o conjunto B, nesse caso, ele é formado apenas por números naturais. Então, nesse caso aqui, ele vai ser formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Observe que todos esses números que estão aqui dentro, eles atendem a essa propriedade aqui que diz que o x tem que ser um número menor ou igual a 4. E todos eles, esses 4 primeiros aqui, são menores do que 4, e o 4 que é igual a ele mesmo, né? Bom, então vamos lá. A união com B vai ser, então, a gente juntar todos esses elementos entre os dois conjuntos A e B. Ou seja, nós teremos o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e o 4. E, por fim, a interseção com B, que a gente vai ter que observar quais são os elementos que eles têm em comum. Nesse caso aqui, será apenas o número 0, o 1 e o 2. Bom, então nós chegamos aqui ao fim da videoaula. Essas são as atividades referentes a esta aula. Lembre-se que elas farão parte do seu portfólio e que deverá ser criado lá no Padlet. Em caso de dúvida, você pode entrar em contato comigo. Grande abraço e até a próxima videoaula.